Olá, sejam bem-vindos. Boa noite a todos. Dá um retorno para mim com relação ao meu áudio. Cá estamos para mais um estudo da Revista Espírita. Já vou esclarecendo aqui a ausência dos colegas. O Henri está, segundo ele, no nosso grupo de WhatsApp, bastante gripado e não estará presente. O Dejair, nosso querido amigo, está aqui em segundo plano, vamos dizer assim. Ele já fez um rodízio com todos os fones de ouvido que ele tem e nenhum deles está funcionando. Então, ele está adequando os fones de ouvido dele lá para a gente poder fazer o estudo aqui. E ele entra assim que possível. Me deem um minuto, por favor, para eu carregar os slides aqui. Espera aí, só um minuto, gente. Problemas técnicos, isso acontece. Vamos ver se o D já consegue entrar para a gente poder fazer o nosso estudo. Enquanto isso, eu vou pedir permissão para vocês e nós vamos realizar a nossa prece inicial, onde eu vou convidar todos para aquilo que a gente gosta de chamar de nossos movimentos iniciais, convidando-os para diminuir um pouquinho a percepção do mundo exterior. Se você achar necessário, feche os seus olhos. Respire profundamente. Agora é a hora de diminuir o ritmo de pensamento. Como nós já dissemos, né? Diminuir um pouquinho a percepção do mundo exterior. Voltarmos-nos para dentro. Esquecer a semana que se finda. Esquecer o fim de semana que se inicia. Vamos agradecer a Deus pela oportunidade que estamos tendo e iniciando nesse momento de realizarmos o nosso estudo, nosso movimento, a nossa dinâmica de aprendizado, de instrução, de transformação moral, com certeza, e de possíveis alterações na prática doutrinária. Amigo Jesus, amigos espirituais, muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui buscando o entendimento dessa doutrina bendita, desse Consolador, que auxilia, que nos mostra a nossa realidade de espíritos imortais. Abençoa-nos, Senhor, para que possamos ter um estudo com aquelas características que nós gostamos de enfatizar. Que seja sempre proveitoso, mas que seja também agradável para todos nós que aqui nos reunimos. E é nessa expectativa que nós pedimos permissão para iniciar nesse momento o nosso estudo. E que assim seja. Assim seja. Pode assumir, Deja, fica à vontade. Rapaz, até que enfim consegui aqui. Boa noite. Eu falei para as pessoas que você estava fazendo um rodízio de fones, Deja. Tem 10 ou 12 aqui, só que um estava atrapalhando o outro, agora que eu descobri. Eles são inimigos. Um é chinês, o outro é americano, sabe como é que é, né? Uhum. Guerra Fria. Boa noite ao pessoal. Nós estamos, então, dando início ao nosso encontro de toda sexta-feira. Sejam todos muito bem-vindos. André Sobreiro, meu querido amigo, grande abraço. Obrigado por suportar aqui as incompetências alheias. E vamos carregar o nosso arquivo. Tá carregado, não tá? Aparentemente aqui para mim não estava, mas tudo bem, então. Acho que Peraí, fui eu que peraí. derrubei. Ah, isso. Já puxou para a tela. É o slide 46, né? Agora eu já puxei. Está aqui, né? Na sequência. Bom, então veja bem. Muda por gentileza. É hoje, né? Isso. 23, 23/8, Isso. slide 46.
Ok, está aí na tela. Estamos no nosso 9º encontro para estudar esse tema da mediunidade curadora nos textos de Allan Kardec. Então, pessoal, obrigado aí pela presença, sejam todos muito bem-vindos. Vamos dar sequência ao nosso texto da semana passada. André, já que você fez a prece, então, por gentileza. A gente segura as pontas para ele entrar e se ferra ainda, né? Mas vamos lá. Não, essa eu não podia perder. Não podia. Aqui já é Kardec citando o jornal, dizendo: o jornal em questão diz: as curas obtidas pelo zoavo espírita não atingem senão as moléstias do sistema nervoso. Elas são devidas à influência da imaginação, constatada por grande número de fatos. Houve dessas curas na antiguidade, como nos tempos modernos. Assim, nada tem de extraordinário. Aí, volta para Kardec. Dizendo que o senhor Jacob só curou as afecções nervosas, o autor se adianta um tanto levianamente porque os fatos contradizem essa afirmação. Aí vem uma colocação lá embaixo, no asterisco, e se eu não estiver enganado, é sua, né, Deixa? Assim. Ele vai dizer que vemos que a imprensa lá como cá, naquele tempo como hoje, nunca foi totalmente confiável. Eis aí uma fake news do século XIX. Então, veja que o jornalista, né, o autor do artigo, o jornal, enfim, fez uma análise superficial, sem ter acesso a um grande número de informações, a todos os lados da possível notícia, né? E, enfim, na primeira informação que teve, se achou em condições de publicar e se deu mal, porque diz Allan Kardec que os fatos desmentem essa colocação. Mas seguindo. Mas admitamos que assim seja, ou que seja assim. Essas espécies de afecções são inumeráveis, e precisamente destas em que a ciência é, o mais das vezes, forçada a confessar a sua impotência, como é até hoje, diga-se de passagem. Justamente porque fica tratando matéria, né, dando remédio para equilíbrio do sistema nervoso, né, da produção de hormônios, neurotransmissores, e muitas vezes não se chega a um resultado satisfatório, porque na verdade é um estado da alma, né, um estado emocional do ser imortal. Mas deixa para lá por enquanto. Se por um meio qualquer dela se pode triunfar, não é um resultado importante? Se esse meio estiver na influência da imaginação, que importa? Por que negligenciá-lo? Não é melhor curar pela imaginação do que não curar absolutamente? Entretanto, parece-nos difícil que só a imaginação, ainda que excitada ao mais alto grau, possa fazer andar um paralítico e restaurar um membro anquilosado. Podemos citar, inclusive, né, desde o primeiro caso que nós estudamos lá da fratura, né? Como é que a imaginação poderia curar uma fratura daquela forma, né? Com todas as manifestações e todas as nuances do fenômeno que nós vimos lá no primeiro caso, né? Então, a gente vai ver aqui Kardec rebatendo o jornal de forma muito sábia, muito lúcida, e dizendo que os fatos desmentem essa colocação de que as afecções ou as curas obtidas lá pelo zoavo não atingem senão as moléstias do sistema nervoso, ou seja, tudo ficou limitado ao sistema nervoso. E o que o jornal defende? Né? Que uma mudança de comportamento, de pensamento, conseguiria por si só fazer a cura sem a necessidade de haver uma cura externa, né? E aí Kardec vai começar desmentindo e dizendo que não é apenas da imaginação, né, Deixa? Exatamente. Eu acho muito interessante essa postura, né, André? O pessoal deve estar muito familiarizado com isso também,
essa postura de... Bom, essa postura da imprensa a gente não acha estranho de modo algum, porque ainda hoje é desse jeito. Então, o camarada, ele dá como notícia algo que é a opinião dele. Então, ele dá o cunho de notícia, como se aquilo fosse uma verdade apurada. E, de fato, não era uma verdade apurada. Ele não tinha se aprofundado de modo nenhum, não tinha feito nenhum tipo de investigação mais a fundo para saber o que é que de fato acontecia ao redor daquelas curas que eram muito comentadas então ali. Mas simplesmente noticiou de forma superficial e leviana, como a imprensa costuma fazer. Aqui o Kardec, na elegância, com aquela educação proverbial dele, ele fala, o autor se adiantou um tanto levianamente. É muito sutil essa fala do Kardec. Na verdade, ele devia dizer, o autor é um mentiroso sem vergonha, deslavado. Devia ter dito. Mas ele não ia fazer uma coisa dessa. Se fosse nós, né, André? Podia ser. Eu ou o Henri, principalmente, né? Se fosse nós, até que a gente admite, né? Então, o que acontece? Ele fala assim, mas vamos lá, vai. O Kardec vai comentar agora. Ele fala, mas admitamos que seja assim. Vamos lá, vamos supor. Mas mesmo, se fosse só isso aí, ele fala, já seria uma coisa fantástica. Porque são inúmeras as doenças desse tipo que a ciência não está dando conta de resolver. E se o Zuavo lá está resolvendo isso, já era uma grande coisa. Mano. Então, querer diminuir a coisa já é aquele impulso natural, né, daquelas pessoas do contra. Querer diminuir o negócio, querer diminuir a importância, não atribuir realmente a importância que a coisa tem, né? Sem conhecer, sem estudar, sem analisar. Então, se já é possível isso, por que não é? É um resultado importante. Só que no fim do texto, ele dá a machadada final. Ele fala, entretanto, parece-nos difícil que só a imaginação, ainda que excitada ao mais alto grau, possa fazer andar um paralítico ou restaurar um membro anquilosado. Que eram coisas que estavam acontecendo lá, que o Kardec estava informado que havia casos desse tipo, que não eram meros distúrbios do sistema nervoso, como o jornal fala, mas sim coisas muito mais físicas, vamos dizer assim, como você próprio mencionou, o caso da fratura que foi curada, naquele outro caso lá, né? Mas o Zuavo também fazia curas desse tipo. Havia inúmeras curas de diferentes tipos que a imprensa não se deu ao trabalho de investigar a fundo e noticiou de forma superficial e leviana, para variar. Foi por isso que eu coloquei essa observação embaixo aí. Como se percebe, não mudou grande coisa de lá para cá, né? Eu ia falar exatamente isso, Deja. A gente percebe que na época, assim como hoje, né? Como você disse, lá como cá, a gente tem muito pouco de informação e muito de opinião. Exato. Eu costumo dizer o seguinte: uma pessoa instruída, ela não precisa de opinião. Se ela tiver informação, ela cria a opinião dela. Exato. Mas na época já havia resquício, pelo que a gente está vendo aqui, e hoje já não é mais resquício, hoje já é um fato muito, muito consagrado, vamos dizer assim, né? Está muito espalhado essa prática do jornalismo de opinião. Quando nós analisamos, por exemplo, né, a situação política do Brasil, isso fica muito claro. Independente para quem vota, para quem não vota, não estamos defendendo lado nenhum. Mas o fato é que você tem muito pouco de informação e muito de opinião. E aí que você vai ver um movimento chamado dos jornalistas independentes. O que significa isso? Ele não tem compromisso com nenhum órgão de imprensa, ele não tem compromisso com nenhum canal de televisão, ele não tem compromisso com direita, ele não tem compromisso com esquerda, ele abre o canal dele no YouTube, ele abre o blog dele,
e vai publicar do jeito que ele quer, sem ficar dependendo de um canal de televisão, enfim. E veja que na época isso já existia, né? Isso é muito patente no Brasil hoje, mas já existia na França daquela época. Veja. Muito bom. Maravilha, então, vamos voltar o nosso texto. Podemos adiantar, né, André? Sim. Esse caso do Zuavo, ele vai prosseguir agora, depois o Kardec, inclusive, vai comentá-lo, é bastante interessante. Eu vou repetir aqui o que eu tenho dito em encontros anteriores, a gente está trazendo para esse estudo aqui alguns casos que a revista relatou da época, né, envolvendo, sob diferentes aspectos, a questão da mediunidade curadora. Então, vamos lá. Aí o Kardec fala, mas... Aí ele fala, diz ele que é o jornalista, o senhor Jacó não cura todos. É possível, e até correto. Mas o que isto prova? Que ele não tem um poder curador universal. O homem que tivesse tal poder seria igual a Deus. E o que tivesse a pretensão de possuí-lo não passaria de um tolo presunçoso. Se ele curasse apenas 4 ou 5 doentes, em vez 5 doentes em 10 considerados incuráveis pela ciência, veja a hipótese que ele está colocando. Se ele curasse apenas 4 ou 5 doentes em 10 considerados incuráveis pela ciência, isto bastaria para provar a existência da faculdade. Há muitos médicos que fazem tanto, que conseguem isso. Né? Depois dá um pulinho, um pouco adiante, ele fala assim, um dos nossos colegas da Sociedade de Paris, o senhor Boavinet, que mora no departamento do N, teve a bondade de nos enviar um relatório muito circunstanciado dos fatos que são do seu conhecimento pessoal. Seus profundos conhecimentos do Espiritismo, aliados a um caráter isento de exaltação. E, veja bem, isso o Kardec considerava muito importante, ele valorizava muito isso. Caráter isento de exaltação, não era aquele espírito exaltado, porque isso era complicado na época. E isento de exaltação e de entusiasmo. Lhe permitiram apreciar as coisas corretamente. Seu depoimento, portanto, tem para nós o valor do testemunho de um homem honrado, imparcial e esclarecido. E o seu relatório tem toda a autenticidade desejável. Temos, assim, os fatos atestados por ele como constatados, como se nós mesmos os tivéssemos testemunhado. Então, isso é para deixar bem claro em que conta o Kardec tinha esse amigo dele aí, esse senhor lá que morava naquela região lá, que ele fazia parte da Sociedade de Estudos de Paris, né? Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, e o Kardec, conhecendo profundamente o caráter do homem, o caráter da pessoa que esse homem era, ele fala, o que ele disser, para mim, tem cunho de verdade, eu assino embaixo. André? A segunda parte, né, já fica claro o movimento que Kardec costuma fazer, de sempre deixar claro quem é as pessoas em quem ele confia, a importância da idoneidade do grupo dele, a importância da idoneidade de quem ele acredita. Ele já tinha falado sobre isso com aquele médium, sobre aquele médium vidente chamado Adrian, que além de ser um excelente vidente, era uma pessoa confiável, que não tinha nenhum interesse, vamos dizer assim, de se promover ou de promover essa ou aquela informação
por interesse pessoal e tinha um compromisso com a verdade, com aquilo que ele realmente estava vendo. E fez disso, né? Fez com que Kardec enxergasse no Adrian um ser confiável. Em vários pontos do Livro dos Médiuns, Kardec vai dizer, né, da confiabilidade do grupo, e se o grupo não tem nenhum interesse pessoal, nem pecuniário, né, financeiro, nem de autopromoção, ele não teria motivo para ficar inventando histórias, mentiras, fenômenos que não existiram, fenômenos que são impossíveis, né? E ele faz exatamente isso com o senhor Boivinet. É essa a pronúncia, deixa? Eu acho que é Boavinet. Boivinet, tá. Então ele vai fazer essa caracterização, dizendo claramente no final que tem o relato, né, do senhor Boivinet como algo confiável, né? E esse trecho que você grifou, desde é muito importante, como se nós mesmos o estivéssemos testemunhados. Então, Kardec confia tanto no senhor Boivinet, que é como se ele mesmo tivesse visto os fenômenos acontecendo. E lá na primeira parte, né, antes lá dos 3 pontinhos entre parênteses, né, que caracteriza que houve pulou um pedacinho, vamos dizer assim, Isso. ele tá rebatendo um argumento. Diz ele, senhor Jacob, não cura todos. Gente, se nós pararmos para pensar numa comparação assim meio esdrúxula, nem Jesus não curou a todos. Não por falta de capacidade dele, Jesus, mas por critérios que nós desconhecemos. Claro. Então era só parar para pensar. Falar, Jesus não curou todos. O senhor Jacó não ia conseguir mesmo. Tá? Mas ele vai trabalhar com uma proporção, né, Deja? Se ele curasse apenas 4 ou 5 doentes em 10 considerados incuráveis pela ciência, já seria um negócio para que a ciência prestasse um pouco mais de atenção. O problema é que a ciência não vai. O problema é que a ciência não vai prestar atenção, porque se cogita a cura através do espírito, né? A cura espiritual. E eles, ao estudar essas curas, eles vão procurar qualquer causa, menos a causa espírita ou a causa mediúnica. Então, infelizmente, isso era na época e é até hoje, né? Muito comum de acontecer. Ah, foi uma cura milagrosa, foi uma cura espiritual. Não, eles vão procurar uma causa física, né? Deixa. Claro, a ciência vai agir assim, indubitavelmente. Agora, só uma observaçãozinha rápida sobre a parte final. O Kardec, não vamos pensar que ele agia assim de forma ingênua, não. Ele, em muitos casos, a gente viu ele fazer comentários acerca de algumas pessoas e ele até comentar assim, por exemplo, ele é muito boa pessoa, muito isso, muito aquilo, mas um pouco exaltado, um pouco entusiasmado. Temos que ter uma certa reserva com o que ele fala. Ele sabia bem separar essas coisas, viu? Não vou pensar que ele está falando isso aqui, desse senhor aqui, ingenuamente. Não está, não. Que é o que acontece muitas vezes, né, desde no nosso movimento, com pessoas que, assim como nós, estão aprendendo a bondade, né, estão aprendendo a paciência, e entram meio que na vibe dos espíritas exaltados, né? E aí, nessa tentativa de ver o lado positivo de tudo, nessa tentativa de ser otimista, de ser caridoso, faz isso que Allan Kardec não faz, né? De acreditar ingenuamente, de não enxergar que determinadas pessoas podem ter, sim, um bom coração, mas nem sempre tem a total capacidade, total confiabilidade. Então, é um erro que Kardec não cometia, né? Exatamente. Muito bom. Avançamos? Vamos lá. Esse é teu, então. Voltou para mim, né? Uhum. Reduzo em 1/3 as estimativas do senhor Jacob
quanto ao número de doentes por ele recebidos, mas parece que estou aquém, talvez muito aquém da verdade. Estimado tal cifra em 4.000, dos mais de um quarto, dos Dos quais um quais. quarto foi curado e outros 3/4 aliviados. Mas se um quarto foi curado e outros 3/4 aliviados, significa que em torno de 100% conseguiu pelo menos alguma coisa, né, David? É alguma coisinha. Um alívio sempre tem, né? Ou seja, ninguém saiu de lá de mãos vazias, vamos dizer assim, né? Aparentemente não. Isso aqui é Kardec, né, David? Não, é o senhor Boavenê relatando. Ah, tá. Então vamos lá. Aqui ele fala, ó, um dos nossos colegas, o senhor Boavenê, teve a bondade de nos enviar um relatório, tá vendo aí, ó? Sim. Então vamos lá, voltando aqui. Vi e revi um homem de cerca de 50 anos que desde 1856 vomita tudo o que comia. Isso aqui é um caso. Uhum. Quando ele foi ver o zoavo, partiu muito doente e vomitava pelo menos 3 vezes ao dia. Vendo-o, senhor Jacob lhe disse: Estás curado. E durante a sessão, convidou-o a comer e beber. O pobre camponês, vencendo a apreensão, comeu e bebeu e não se sentiu mal. Há mais de 3 semanas, ele não mais experimentou o menor mal-estar. A cura foi instantânea. Inútil acrescentar que o senhor Jacob não o fez tomar qualquer medicamento e não lhe prescreveu nenhum tratamento. Somente a sua ação fluídica, como a condição elétrica, tinha bastado para devolver aos órgãos o seu estado normal. Aqui é um caso mesmo de mediunidade e cura, né, David? Esse é próprio, né? Ao Típico, né? pé, ao pé da letra, né? É um encarnado doando fluidos e os desencarnados atuando, né, ao mesmo tempo, enfim, naquele movimento que nós estudamos no começo, né, de derramar os fluidos sobre o magnetizador encarnado, e o magnetizador encarnado, por ação da vontade, doar esse fluido combinado, misturado sobre o doente, e nesse caso aqui, né, haver a cura. É interessante notar, né, desde que aqui foi uma cura instantânea, né? Pois O avô é. olha para ele e fala: Estás curado, e realmente ele comeu. E aqui fala até um negócio que eu achei interessante: o camponês vencendo a apreensão, porque toda vez que a gente não está bem, É. a gente fica com medo de comer, né? Fica com medo de comer e daqui a pouco vomitar de novo, ou dar uma diarreia de novo, ou passar mal de novo. É. Ele vence a apreensão, comeu, bebeu, não sentiu mal e não voltou a se sentir mal. Então não é um alívio apenas, né? Nesse caso aqui é uma cura mesmo, né? Nesse caso foi uma cura mesmo, porque ele ficou a apreensão, essa apreensão dele é exatamente isso que você falou. Bom, se eu comer, o sujeito mandou ele comer, ele fala, pô, se eu comer, eu vou pôr tudo para fora. Mas obedeceu e deu tudo certo, né? É um exemplo de cura. Esse daí. Vamos ver se ela vai ter mais alguma coisa aí. Fica à vontade, deixa. Então vamos lá. A filha do dono do Hotel de la Meze, em Mourmelon, doente do peito, estava tão fraca a ponto de não sair do leito. O zoavo a convidou a levantar-se, o que ela fez imediatamente. Veja só, estava fraca que não conseguia sair do leito, né? Aí ele convida ela, levanta, aí ela já levanta. Ele era meio bom mesmo, esse cara aqui, hein? Com a estupefação de numerosos espectadores, desceu a escada sem auxílio e foi passear no jardim com o seu novo médico. Devia estar entre aspas aí, né? A partir desse dia, a moça passa bem. Não sou médico, mas não creio que esta seja uma doença nervosa.
Ele tá ironizando o jornalista lá, né? Ele tá contradizendo o argumento dos jornalistas lá, do Ele jornal lá, né? tá ironizando o jornalista, que falou que ele só curava doença nervosa, né? Ó, esse aí é um caso. Aí vamos ver outro. Em Trelupe, aldeia situada a 7 ou 8 quilômetros daqui, um velho de 70 anos estava entrevado e nada podia fazer. Deixar a sua cadeira era quase impossível. A cura foi completa e instantânea. Ainda ontem me falaram do caso. Disseram-me: ora, eu vi o pai Petit, ele estava ceifando. Ele estava trabalhando. O Tá sujeito, trabalhando. o sujeito não conseguia sair da cadeira, entrevado. Mas com a cura do zoavo, já estava trabalhando. Um outro aí, uma mulher de Murmelon, que é o mesmo lugar lá, né? Tinha a perna encolhida, imobilizada. Seu joelho estava à altura do estômago. Perna encolhida, imobilizada, joelho à altura do estômago. Agora anda e passa bem. É mais um caso. Quantas pessoas chegaram carregadas e puderam voltar andando, tendo recuperado o uso de seus membros durante a sessão? Uma menina de 5 anos, trazida de Rennes, que nunca tinha andado, andou imediatamente. Então, aí ele está fazendo desfilar alguns casos que ele tinha confirmado realmente, né? Então, percebe-se que realmente havia curas, e havia curas reais e constatadas mesmo. E não eram curas apenas de doenças nervosas, né, André? Você vai ver, eu ia falar exatamente isso, Teja. O velho de 70 anos, entrevado e nada podia fazer, que saiu, que foi trabalhar, isso não é problema nervoso. Não. A mulher de Que a Momelon, imaginação pudesse curar, né? Ele falou isso lá atrás, né? a mulher de Momelon, cujo joelho estava na altura do estômago, a perna imobilizada, isso não é problema neurológico. É. Você não pode alegar isso em hipótese alguma. Você tem que ter uma imaginação muito fértil para achar e querer justificar que isso aí é doença neurológica, né? Aí mesmo se fosse e curasse, já, como o Kardec comentou antes, né? Já é um grande negócio, né? Pô, já é um grande negócio. O Por que dessa que os menina. médicos... Oi, pode falar. Por que que os médicos não tinham curado esse povo todo aí, né? Os médicos não conseguiram, né? Exato. E o rapaz cura só de chegar perto, né? Ele chega e fala, ó, você está curado e pronto, está curado. É uma cura fluídica, uma coisa, verdadeira mediunidade curadora mesmo. Com curas instantâneas, inclusive, né? Que é casos relatados de curas instantâneas. É notável esse caso do zoavo. Bom, vou passar para você então esse. Pode ser. Agora vou contar como o médium procedia. O zoavo mandou entrarem os doentes. Ao cabo de 10 ou 15 minutos de silêncio e imobilidade geral, ele se dirige a alguns doentes, raramente os interroga, mas lhes diz o que eles sentem. Ou seja, sem perguntar nada, ele afirma para o doente o que o próprio doente está sentindo sem que ele tenha ficado sabendo, né? Se eu entendi bem. Parece que é isso, né? Toca-os, mas sem gestos que lembrem os magnetizadores. Depois despede todos, dizendo a uns: estais curados, ide embora. A outros: ficareis curados sem nada fazer, apenas tendes fraqueza. Alguns mais raramente: nada posso fazer por vós. Eles querem agradecer, mas eles respondem muito militarmente que não é preciso fazer agradecimentos. Bom, ele é um soldado, né?
e põe os clientes para fora. Às vezes, lhes diz: vossos agradecimentos, dirigi-os à providência. Então, se ele realmente acredita nisso, né? Não agradeça a mim, agradeça a providência, então a humildade dele já é um negócio um pouco acima da média, vamos dizer assim, né? Então, ele tem um procedimento bem peculiar, né? Coisa dele mesmo, né? Entram os doentes, fica lá uns 10 ou 15 minutos em silêncio, ninguém se mexe. Ele se dirige aos doentes, raramente pergunta alguma coisa, mas lhes diz o que ele sente. Toca-os, aí é o procedimento dele. Você e eu sabemos que não é necessário haver toque, mas essa é a teoria espírita. Ele fazia do jeito dele. É mais ou menos igual às benzedeiras, né, Deja? A gente sabe que não é necessário raminho, não é necessário nada disso, mas é a maneira dela fazer e ela cura. Se você oferecer um curso de espiritismo para ela, explicando o que é o fluido, que não é necessário o raminho, você perde uma benzedeira. Ah, certeza. Então, se não está fazendo mal para ninguém, deixa ela benzer do jeito dela, com o raminho e o que ela achar necessário lá. Deixa ela ajudar as pessoas do jeitinho delas lá. Então, toca-os, né? A gente sabe. Quer fazer essa abordagem aí, Deixa? Não, pode continuar seu comentário. Eu observei que agora cliquei meio que no impulso aqui. Beleza, depois a gente volta aí, então. Então, para uns ele fala, estáis curados, outros, ficareis curados sem nada fazer, tendes apenas fraqueza, alguns mais raramente, nada posso fazer por vós. E ele dispensa os agradecimentos. Dispensar o agradecimento. Se for um ato verdadeiro, né, de falar, ó, é Deus, eu sou só um instrumento, se for uma coisa verdadeira, e não um movimento mecânico, né, de mentira, né, de disfarce, já é outra história, né? Com certeza, mas pelo relato, que aqui a gente vê que o Sr. Boavenê está fazendo um relato de tudo que ele conseguiu apurar e o que ele conseguiu ver, inclusive, que ele foi lá assistir isso aí, né? Para contar em detalhes, como é que ele procedia, ele foi lá ver, né? E o estilo era o que era o modo dele, como você deixou claro, era o modo dele de fazer, o que não invalida de forma nenhuma a possibilidade de cura, nem a eficácia da cura. É como você citou o caso da benzedeira. Ela vai usar o ramo, vai ferver a erva, não sei do que, vai fazer isso, fazer aquilo. A massinha de pão, você põe lá no fundo, ela sobe. A minha mãe tinha uns lances lá que ela tinha eu lembro que tinha uma massinha que subia, e quando subia é porque tinha não sei o quê, eu não lembro direito como é que era. Mas a minha mãe era benzedeira também, e dava certo também. Então... Eu machuquei o pé uma vez, Deixa, e uma benzedeira fez para mim um barbante com um número X de nozinhos. Você deve lembrar disso. E a gente amarrava no tornozelo e realmente, cara, meu tornozelo ficou bom. Pois é. Então Como são coisas desmentir? assim. Como você vai dizer que não? Você mesmo foi a vítima e aquele que sofreu, que teve a cura, né? Então não adianta. Acontece, a ação existe. Agora nós temos a certeza que não foi o barbante. A gente tem a certeza que não foi o raminho, essa coisa toda. A não ser alguns casos de ervas, que são ervas que têm determinadas propriedades de cura, que a pessoa faz um chá, alguma coisa, a pessoa ingere. Isso aí é outro esquema, né? Isso é outra coisa. Mas determinados procedimentos, por exemplo, esse relato aqui, acerca desse militar aqui, desse Zuavo, porque Zuavo era um militar, né? Ele fazia do jeito que ele achava que tinha que fazer. O fato é que ele devia ter uma assistência espiritual
Ele era um médium curador, né? Inegavelmente, e a coisa acontecia. Esse negócio de tocar, como você falou, não precisa, mas ele fazia isso. Os evangelhos relatam que Jesus também tocava. Você acha que Jesus não sabia que não precisava tocar? Então, tem certas coisas que às vezes são feitas para despertar ou aumentar ou fortalecer a fé do paciente também, né? Então, tá valendo, né? Ah, com certeza, né? A gente sabe, né? Você e eu, os amigos que estão conosco aqui, né? Que estamos estudando as curas, é a luz do espiritismo, né? O fluido, o pensamento, intervenção dos espíritos. A gente sabe que o toque não é necessário, o raminho não é necessário, o barbante não é necessário, enfim. Mas você tocou num ponto interessante, Deja. Às vezes, junto com o tratamento espiritual, acontece o tratamento físico mesmo, né? Medicamentoso. O que Também. eu, particularmente, se eu pudesse dar uma sugestão, eu sugeriria que se faça. E que não se Certo. perca tempo pensando assim, da minha cura, quantos por cento é do medicamento alopático, né, que é o de farmácia, e quantos por cento é a contribuição mediúnica, ou espírita, ou espiritual. O importante é a cura. Não Tá? importa, é E verdade. sabemos que é muito possível que tenha sido uma cura combinada. Eu diria até muito provável. Uhum. Que o medicamento potencializa uma coisa, a mediunidade curadora, o magnetismo, né, misto, nesse caso, potencializa outra. Então, não perca seu tempo pensando se foi mais mediúnico, se foi mais medicamentoso, ou se não foi medicamentoso. Nós citamos há pouco tempo, se eu não me engano, a erva de Santa Maria, quando a gente tomava uma bicuda na canela, lembra disso? É, Faz uns dois, verdade. três estudos aí que nós tocamos nesse assunto, né? Daí, a erva de Santa Maria parece ter essas propriedades curadoras. Eu usei muito, cara. Tinha época que eu machucava tanto que eu colocava tanta erva que minha perna ficava parecendo um incrível Hulk, tão verde que ficava. Uhum. Ué, se ela tem essa propriedade curadora, então usa. Qual o problema? Vamos trazer o caso da Mônica aqui. A pergunta dela eu Não acho é? que é boa. Existem aqueles casos, né, onde a doença é uma prova ou expiação, e nesse caso haveria como curar? Bom, aí precisa analisar cada caso isoladamente para a gente poder saber se está na hora, se não está na hora, né? Vamos dizer assim, né? Porque vamos entender isso do ponto de vista espírita, que a gente está aqui para isso, né? Se a pessoa escolheu determinada prova e essa prova pode chegar ao fim, pode já ser interrompida, a gente lê isso no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Bem-aventurados os aflitos. Lá eles comentam assim: dentre as vossas provas, há algumas que devem ser suportadas até o fim. Então, nesses casos, o que vai acontecer? Os bons espíritos vão promover um alívio, vão dar forças, coragem, paciência, ajudar a pessoa a levar a cruz até o final, porque aquilo faz parte, é necessário que seja daquela forma. Então, vamos dizer assim, nós escolhemos determinada aprovação, determinada prova, porque entendíamos que ela seria útil ao nosso crescimento espiritual. Mas, ao reencarnar, e aí já por influência da matéria, porque quando fizemos a escolha estávamos isentos da ilusão da matéria, agora já não mais. Encarnados, a matéria tem um peso. Então, nós, ao sentir o peso dessa dor agora, nós vamos pedir ajuda. Às vezes sem aquela noção clara, e quase sempre, de que fomos nós próprios que pedimos. Vamos pedir ajuda. Se o anjo guardião, vamos dizer, o anjo guardião nos atender nesse pedido que a gente está fazendo agora, sobre a influência da matéria, ele provavelmente vai nos impedir
de passar pela prova que era absolutamente necessária para o nosso crescimento espiritual. Vai nos privar de uma oportunidade de crescimento ao fazer isso. Então, ele não vai fazer. Agora, se chegar à conclusão que aquela prova já produziu o resultado que ela deveria produzir em nós, como instrumento transformador, é possível que a cura aconteça. O que você acha, André? Faço minhas as suas palavras, Deja, só vou acrescentar um detalhe. Pela lei de conservação, você tem todo o direito de correr atrás da cura, porque você não sabe Claro. se a aprovação ou expiação chegou ao fim. Agora, diz Kardec e os espíritos em vários pontos, é natural que o homem corra atrás da sua felicidade, que ele queira estar o mais bem possível, no melhor estado possível. Então, a gente não sabe se a prova acabou ou não, se a expiação Isso. acabou ou não. Então, corre atrás. Posso ir na benzedeira? Posso. Posso fazer o tratamento? Claro. Posso. A única coisa que pode acontecer é não dar tão certo. Ao invés da, como o Deja disse, né? Ao invés da cura, causar um alívio. Mas não quer dizer que você não tenha recebido ajuda. Acho que o grande detalhe a acrescentar, Deja, que a tua fala foi muito boa, é isso. A gente não sabe se essa aprovação já acabou ou não acabou, mas você tem o direito de correr atrás. Porque correr atrás da cura não vai fazer mal para você nem para ninguém. Então, corra atrás. É direito seu, é da lei de conservação, né? Claro. Isso que você está dizendo aí também está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que é aquela atitude de falar assim, não, é a vontade de Deus, então a gente não pode interferir, que até apresentado o comentário lá pelos Espíritos, no sentido de assim, de você pensar assim, não, você vê uma pessoa sofrendo, você fala, não, aquilo ali ela está numa expiação, num processo de recuperação, eu não posso interferir, senão eu vou impedi-la de passar pela prova que ela precisa passar. Aí tem o comentário espírita lá. Você sabe até onde deve ir a prova? Você sabe qual é a vontade de Deus a esse respeito? Você sabe se não é você próprio o instrumento que Deus colocou no caminho dessa pessoa para ajudá-la e curá-la? Então faça sempre o melhor possível para curar. Se não curar, aí a gente vai entender que se trata de uma aprovação que precisa ir um pouco além. É isso que o André acabou de falar. E tem um texto lá que eles encerram assim, né, Deja? Se podeis ajudar, ajudai. Você lembra disso? Ajuda. Sim, é esse caso mesmo. É É esse caso exatamente mesmo. assim. Eles encerram exatamente com essas palavras. Podendo ajudar, ajudai. Ou seja, você não sabe se a prova chegou no fim, mas vai lá e dá a sua mão. É. E é um direito de todos nós, como você mesmo mencionou. É da lei de conservação, gente. É natural que a gente queira estar amanhã Natural. melhor do que está hoje. A Ué, pessoa essa que pergunta. Oi. Pode falar, André. A Desculpa. pessoa que acomoda no sofrimento, ela está com problemas emocionais, gente. Ela está com alguma crença aí que está fora dos eixos, gente. A pessoa acomodar no sofrimento, falar que é vontade de Deus, isso é um absurdo. É um absurdo. Isso nunca foi a vontade de Deus. Acontece porque, dentro do princípio de causalidade, nós temos coisas a resgatar do passado e aquilo pode fazer parte desse processo de resgate. Agora, vontade de Deus não é. Agora, pela lei de Deus é possível. Então, uma coisa é Deus dar permissão, outra coisa é ele ter vontade de que a gente esteja sofrendo. Isso é o maior absurdo, né? Não, corre atrás da cura e da forma que for. E quem critica isso, muito provavelmente, não enfrentou determinadas situações, né, Deja? Porque quando a gente vê um parente doente, você vai no médico, você vai no centro espírita da paz, você vai na curandeira, você vai no terreiro de Umbanda, você vai aonde te falarem que pode ser útil. É. Então fica aí os Zé Lógica, né? As Maria Lógica, querendo fazer análise racional de quem está sofrendo e vendo um parente sofrendo doente. Exatamente.
Essa pergunta é apresentada textualmente no Evangelho mesmo. É permitido a alguém que sofre procurar alívio, procurar isso e aquilo? Está apresentado até na forma de pergunta lá, isso daí. E aí o Espírito que respondeu fala assim, é a mesma coisa você perguntar se a pessoa tem um espinho debaixo da unha, ela pode tirar o espinho. Eu Se ela está lembrei dessa doente, metáfora. se ela está doente, se ela pode ir ao médico. Se isso e aquilo. É claro que sim, pô. Mas isso é coisa óbvia, né? Eu lembrei dessa metáfora do espinho. É. Muito bom. Voltemos então. Vamos adiantar aqui. Nós começamos um pouquinho atrasado, então a gente pode esticar um pouquinho mais, né? Tá praticamente no horário, Deja, mas a gente atrasou uns 10 minutos. Então dá tempo de fazer Isso. É. com um pouquinho de Então, detalhe. exato. Ainda sobre o caso do Zuavo, né? Aqui o Kardec é que vai fazer. Aqui nós já está na revista de novembro de 1867. É a publicação, acho que do mês seguinte, se não me falha a memória. Que é o Kardec que vai comentar sobre o que acontecia com o Zuavo Jacó. Então, a gente colocou aqui algumas partes do texto do Kardec, porque é muito interessante analisar a questão desse caso aqui, em especial. Ele fala assim: o senhor Jacó é um charlatão? Seu desinteresse material é um fato constatado. Constatado, não é uma hipótese. Sabia-se que ele não tinha nenhum interesse material. E talvez um dos que mais tem desorientado a crítica. Como acusado de charlatanismo, um homem que nada pede e nada quer, nem mesmo agradecimentos. Isso é muito interessante, porque charlatanismo sem interesse pessoal é uma coisa que não existe, né? Ninguém vai ficar aí brincando disso sem ter um interesse por trás. Então, tá, esse é o primeiro ponto. Aí ele continua. Qual seria, pois, o seu móvel, ou seja, a sua motivação? Dizem que o amor próprio. Vamos lá. Sendo o desinteresse moral absoluto a sublimação da abnegação, desinteresse moral absoluto a sublimação da abnegação. Desinteresse material já estava comprovado, ok? Agora, desinteresse moral. Quer dizer, não tem vaidade, não queria prestígio, não queria fama, não queria nada disso? Vamos ver. O desinteresse moral absoluto seria a sublimação da abnegação. Aí o que o Kardec fala? Seria preciso ter a virtude dos anjos para não experimentar uma certa satisfação quando se vê a multidão se comprimir subitamente em redor de si, quando na véspera se era desconhecido. Ora, como o senhor Jacó não tem pretensão de ser anjo, supondo o que ignoramos, supondo tenha exaltado um pouco a sua importância aos seus próprios olhos, não se lhe poderia disso fazer um grande crime, nem isto destruiria os fatos, se fatos houver. Preferimos crer que os que lhe imputam esse defeito estão muito acima das coisas terrenas, para ter a esse respeito a menor censura a se fazer. Então, por enquanto que o Kardec está falando aqui, é claro que eu acho que ele vai continuar um pouquinho mais, olha lá. Mas até aqui o que ele está dizendo é o seguinte: bom, desinteresse material é um fato comprovado. Então, charlatanismo não tinha, porque ele nunca pediu nada, nunca queria nada, nem agradecimento ele queria. Ok. Tá bom, mas haveria um desinteresse moral total, absoluto? Ele não fazia isso por orgulho, por vaidade, para ser notado, para ficar famoso. Dizem que era uma questão de amor próprio, mas será?
Então vamos analisar. Se você não é ninguém, ninguém liga para você, você não é conhecido por ninguém. De repente tem uma multidão te procurando, se aglomerando na sua porta, você fica famoso e tal, sendo que na véspera ninguém te conhecia. E agora está acontecendo isso. Então, o que ele fala? Seria preciso ter a virtude dos anjos para não ter uma certa satisfação quando isso acontece. Agora, ele não tem a pretensão de ser anjo. Então, vamos dizer que, supondo que ele tenha exaltado um pouco a sua importância aos seus próprios olhos, mas nós não sabemos se isso aconteceu ou não, mas supondo, ainda disso a gente não poderia dizer que era um grande crime, nem destruiria os fatos que estão aí das curas, o bem que ele estava fazendo, nada disso seria destruído. Se ele tivesse um pouquinho mais vaidoso por causa disso, um pouquinho mais satisfeito consigo próprio, onde estaria o crime dele? Se as pessoas censuram isso, então será que elas estão tão acima das coisas terrenas para fazer esse tipo de censura? André, até agora o que eu entendo é isso, mas ele vai continuar. Não, é isso mesmo, deixa. Tá, perfeito. Seu comentário. O amor próprio aqui, gente, não está no sentido moderno, tá? Porque no sentido moderno, o amor próprio é um fator positivo, um elogio, né? Aqui não, aqui está num sentido pejorativo, como se fosse orgulho, vaidade, se eu entendi bem. Deixa, se estiver errado, você me corrige. Concordo, é isso aí. O que ele está dizendo aqui? Sublimação da abnegação não é o caso do senhor Jacob. Mas olha que interessante. Ele diz assim, né, Kardec? Não se lhe poderia disso fazer um grande crime, porque na hora que as pessoas vinham agradecer, ele não queria, nem destruiria os fatos, gente. Então, se deu uma exaltada no orgulho, ele não perdeu a assistência dos bons espíritos, porque ele continuou curando. Sem cobrar, sem interesse Continuou material. Sem cobrar, não aceitando elogios. Então, se deu uma exaltadinha no orgulho, provavelmente ele estava se policiando bem, tanto que os espíritos continuaram atuando sobre ele. Perfeito. Também penso assim. Vejo da mesma forma que você, deixa. E aí ele faz uma crítica aos críticos, né? Porque a gente está cheio disso, né? A pessoa critica, fala que ele é vaidoso, fala que não sei o quê, mas não faz nada para ajudar ninguém e não olha para dentro, né? Para ver o próprio orgulho, a própria vaidade. A gente é cheio disso também, né? E na maior parte inveja do que o cara estava fazendo, porque ninguém estava fazendo o que ele fazia, né? E ele curou casos graves, né? Ele curou coisas assim bem complicadas, né? Então, querendo ou não, às vezes o próprio Zuavo ele não estava muito preocupado com a repercussão, ele só queria ajudar, mas estava repercutindo. E repercussão gera inveja, né? Gera vaidade, gera ciúme, né? Claro, e ele curou muita gente, não foi um ou dois, né? E aqui tem essa. Pois não, André. Não, citaram agora ali 4.000 casos, né? Não lembro se era uma hipótese, se era um número absoluto, mas é gente pra caramba, bicho. Ele falou que era um número citado por baixo. Por baixo. Olha lá. É absurdo. Então, vamos ver. Aí teria esse texto aqui, depois mais esse, depois mais esse, depois mais... não dá, né? Nós fizemos esse agora, né? Fizemos esse. O comecinho do Kardec. Isso. Semana que vem a gente volta nesse, então, Deja. Como é o começo da análise de Kardec, a gente reforça e segue. Pode ser? Eu acredito sim, penso assim também. Então vamos lá, meu caro André, suas considerações finais por hoje. Gratidão, foi muito legal, muito bacana. A gente conseguiu, inclusive, né, sair do texto e fazer uns encaixes com relação ao dia a dia, né? A benzedeira e situações do nosso dia a dia, né? E eu acho muito legal isso, porque traz, né, para o dia a dia nosso, né, para o cotidiano nosso, situações cuja teoria está na obra de Kardec. Valeu!
Um abraço a todos, bom fim de semana e fiquemos com Deus. Valeu, André, um abraço para você também. Muito obrigado aqui pela parceria. Eu não sei se no começo você justificou a ausência do Henrique. Você deve ter feito isso, né? Tá legal. Maravilha, então. Obrigado aí. Obrigado a todos que estiveram conosco. Um abraço, bom fim de semana. E até quarta-feira, às 22 horas, se Deus permitir, com o nosso estudo aí sob o comando do André, junto com o Fábio Fadel, sobre o Livro dos Médiuns. Até mais. Abraço.